isso acontece vivenciando uma fé vitoriosa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Está lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. O que está escrito? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre e eternamente. Vamos repetir juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe pela leitura de sua palavra. Podem sentar. Meus irmãos, povo de Deus, de tanto ouvir esse versículo, e por ele ser bem curtinho, e que nós o conhecemos de cor e salteado, e por fazer parte da nossa vida, o dia a dia e o tempo todo, achamos, é muito simples. É uma frase simples. É uma frase simples, mas contundente. Extraordinariamente poderosa. De vez em quando paramos para pensar na forma como Deus usou esses cerca de 40 homens e mulheres em um período de 1500 anos aproximadamente, residindo em lugares diferentes, em épocas diferentes, vivendo experiências diferentes, experiências de vida diferentes, talvez até vivendo culturas diferentes, enfrentando os desafios da vida de acordo com o seu povo, com o seu cotidiano, com a lida do dia a dia, e Deus usando essas pessoas como instrumento para redigirem cartas, escreverem, como se estivessem escrevendo um diário de vida, das experiências vividas com Deus, da experiência de uma nação com Deus, a experiência de uma simples família com Deus, como nós conhecemos. Em 3 frases, em 3 versículos, resumidamente está a história de um cidadão que mudou também a história de sua família, o Jabes. Porque a história de Jabes está resumida em 3 versículos ali, no livro de Crônicas, numa sequência da Bíblia, onde geralmente não costumamos ler, sempre passamos, quando fala das genealogias, fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que fundou a cidade X, e vai falando, e de repente, é mencionada a história de Jabes, que a sua mãe lhe pôs o nome, porque muito sofreu no parto. E logo em seguida diz que Jabes orou ao Senhor. Aliás, o versículo 9 diz assim: e foi Jabes a pessoa mais ilustre da sua família, mais importante da sua família. Sua mãe lhe pôs o nome Jabes, porque muito sofreu no parto, é o que está escrito. E Jabes orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, abençoa-me e alarga as minhas fronteiras,
Ponha em mim a tua mão e me preserves do mal. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a sua oração. Esta foi a razão pela qual Jabes se tornou a pessoa mais ilustre da sua família e do seu povo. E você diz: Paulo Queiroz, isso é simples demais, porque é um homem comum, uma pessoa qualquer. Mas não se trata de ser uma simples circunstância na vida de um cidadão chamado Jabes. Você vai buscar o significado, a razão por quê. Por que a mãe dele colocou o nome Jabes? Por ter sofrido. E você vai descobrir que Jabes, o nome próprio Jabes, quer dizer dor. Em outra versão significa luto, significa tristeza, sofrimento. E ela pôs o nome dele assim. Isto aconteceu em um tempo em que Jabes teria que desenvolver a sua vida normalmente. E ao nascer ele foi, digamos assim, desprezado, para não ser mais contundente, para não dizer amaldiçoado pela sua mãe. Porque a partir de então aquele menino, aquele bebê, seria olhado de modo diferente. E ele cresceu. E muitas vezes, talvez rejeitado pelas mamães de outros bebês, de outras crianças. Não fica perto desse menino não, porque ele é Jabes. Ele é dor, é tristeza. Traz consigo uma marca de dor. Na adolescência, na juventude então. Mas houve um dia que Jabes resolveu mudar. A minha história não pode continuar assim. Ela vai mudar. E se encheu de fé. E orou a Deus. Ele poderia ter vivido uma outra experiência de vida, tomado um outro rumo na vida. Mas ele tinha a marca da graça de Deus na sua vida. E por isso ele vivenciou a fé. E ele orou ao Senhor. E ele disse: tomara que me abençoes. Digam todos amém. Tomara que me abençoes. Também eu vou buscar ali uma linha de entendimento espiritual espetacular. Porque se foi rejeitado pela mãe, se era desprezado pelos coleguinhas de sua idade, se na adolescência ele era olhado assim com desdém, se na juventude ele enfrentou todo tipo de rejeição, se agora na vida adulta ele quer tomar uma decisão e não pode, porque ele está marcado para sofrer e morrer naquele sufoco, ele resolve mudar. E ele ora. E ele diz: tomara que me abençoes. E descobrimos o seguinte: a palavra abençoar significa valorizar. Digam todos amém. Diga assim: valorizar. Tomara que me abençoes. Isto é fé. Tomara que mudes minha vida, porque fui desvalorizado, porque fui desprezado, fui rejeitado, porque fui ignorado. Mas em mim está a marca da graça divina. Eu tenho o selo da promessa. E eu rejeito esta maldição. Tomara que me valorizes, ó Deus. E ele orou: e alargues as minhas fronteiras. Eu preciso mudar a direção da minha vida. Ao alargar as fronteiras, ele está pedindo para que Deus o prospere, para que Deus o abençoe. Isso é fé. Para que Deus mude o rumo da sua vida, e isso é fé. Para que Deus alargue as suas fronteiras. Eu quero terras, porque eu quero plantar, eu quero criar, e eu quero dar emprego para muita gente. Eu quero ser bem sucedido, e quero também que aquelas pessoas que estejam comigo o sejam, e bem sucedidos pela graça de Deus. Eu quero muitas terras, e que o Senhor me preserve do mal, e que o Senhor me dê graça. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu
a sua, aliás, não é ouviu, está escrito lá, e Deus atendeu. Digam amém. Deus atendeu. E voltando ao texto anterior, e foi Jabes a pessoa mais ilustre da sua família. Mas bem, homens e mulheres ao longo da história, em um período de 1500 anos, puderam receber de Deus orientação para colocar no papel as suas experiências com Deus. E o escritor da carta aos Hebreus, ele está vivendo isto. E é desta bênção que queremos tomar posse. Quando ele diz, Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Jesus está presente, Ele está vivo. É interessante observar que o escritor desta carta, ele tem por base a pessoa de Jesus como profeta, a pessoa de Jesus como sacerdote e como rei. Ele mostra do começo ao fim, na sua escritura, o que ele, Jesus, representa para o mundo. Porque começa o livro de Hebreus dizendo assim, preste bem atenção: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, hoje Ele nos tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. Digam todos amém. Ele não despreza os que no passado trouxeram de Deus a mensagem para o mundo e para o povo. Mas hoje, Ele, Jesus, é esse interlocutor de Deus, é esse aio. Jesus é esse intermediário. Ele é a esperança que não muda. Ele está mostrando e vislumbrando isso. Mas para que se viva esta expectativa de bênção e se desfrute desta bênção, se faz necessário fé. Aí eu vou buscar o exemplo que ele também mostra aqui, no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Podem aplaudir a Jesus. O firme fundamento. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época muito conturbada, agitada, numa época de muita pressa, de muita correria, de velocidade comum, numa época de desconfiança, de medo, numa época de desconfiança e de corrupção e de roubos, de falcatruas. Ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém. Numa época que as pessoas estão aí sempre antenadas e estão sempre prontos para mostrar o pior, para visualizar o pior e colocar em rede mundial as tragédias, o sufoco, o sofrimento e a dor. Vivemos esse mundo e por esta razão nós precisamos da graça de Deus. E para nos apropriarmos da graça de Deus, precisamos fé. Fé para vencer. Fé vitoriosa. O escritor sagrado diz que a vitória que vence o mundo é exatamente a nossa fé. Para vencer o mundo e as suas dificuldades, para vencermos o mundo e as suas controvérsias, para vencermos o mundo e suas pressões, para vencermos o mundo e suas perseguições, a fé é necessária. E a palavra de Deus diz que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não vemos. Mas no versículo 2, eu fico assim olhando a forma como Deus fala e faz com que vislumbremos a sua grandeza. Porque o versículo 2 diz assim: pela fé, cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É uma expressão poética, mas traz uma verdade forte para a nossa alma. Porque declara a existência de um Deus que tudo pode, do Deus que é verdade, do Deus que está vivo, que Ele é o Senhor grande e supremo arquiteto de
todas essas coisas, e que Ele bem presente está daquele que o invocam, e que Ele é vivo, e que Ele está presente hoje através da pessoa de Jesus Cristo na minha vida. Aliás, a Bíblia fala, e eu creio, Paulo diz: Cristo vive em mim, e ele diz que eu devo dizer isto. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e eu tenho me esforçado a cada dia para viver essa nova criatura em Cristo. E a vida de Cristo está em mim como está em você. Está ou não está? Quem tem a vida de Cristo em si, diga amém, Jesus. A vida de Cristo está em você. Paulo diz: eu não vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Cristo quem vive em mim. Então a vida de Cristo está em mim, a vida de Cristo está em você, a vida de Deus está em você, o próprio Deus está em você. E é por isso que ele diz da sua grandeza, e o escritor sagrado vislumbra isto, e nós podemos vislumbrar todas essas maravilhas pela fé. Cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Isso nos dá uma segurança, irmão. Isso nos dá uma segurança. Volto a dizer, neste mundo tão triste, desconfiado, Jesus Cristo é o mesmo. Ele encerra dizendo isso. Imaginemos a explosão de alegria. Às vezes a rotina faz a gente ler com frieza de vez em quando. Às vezes a rotina da vida faz a gente levar a vida espiritual assim, à la vontade. Como diz o cancioneiro brasileiro, da música popular brasileira, o Zeca Pagodinho: deixa-me da vida levar, vida leva eu. Mas não pode ser assim. Jesus Cristo tem que ser o centro, e Ele vai estar na nossa vida. Ele é o mesmo que dá saúde. Que coisa linda! Arrepia, arranca, dá de dentro da alma da gente assim um pulsar diferente. Lhes confesso de coração, quando o pastor Josué falou aqui que recebeu uma mensagem no Facebook de alguém que hoje é emissário da graça, que prega o evangelho, que ganha almas, que resgata vidas do inferno. Mas antes era um capacho do diabo. Quando ainda criança, parece que o pastor José falou, aos 7 anos era endemoniado e trazido pela mãe, como aquele pai trouxe o garoto até Jesus. Por favor, faça alguma coisa por nós. Teus discípulos não puderam fazer nada. Faça alguma coisa por nós. Se pode, se pode, se pode. O homem estava desesperado. Jesus diz: acalma o teu coração. Me diga o que está acontecendo. Desde quando acontece isso com teu filho? Ah, Senhor, é desde menininho. O demônio joga ele no chão, joga ele na lama, joga ele no fogo, joga ele na água, e ele trava os dentes. É o meu menino, é a minha criança, é o meu bebê. Faça alguma coisa. Jesus disse: se podes, então tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, na linguagem de hoje, você lê aí: tudo é possível quando se tem fé. É fundamental que você tenha fé, que não é comprado na esquina, como se toma uma cuia de tacacá bem adubado, que não é comprado em supermercado, nem na prateleira de um shopping center, mas é que é adquirida através da sua presença na casa de Deus, no milagre de estar congregado, no milagre de estar junto, no milagre de agregar a família, no milagre de buscar em oração, no milagre de fazer propósito. E estamos com propósito. Eu aqui na igreja, pastor Josué, nós estamos em 5 propósitos. Primeiro propósito foi ficarmos em jejum de pão. Muita gente riu: esse negócio de pão. Teve gente que falou assim: Paulo Queiroz está levando a coisa de Deus na brincadeira. Não é brincadeira não. Abster-se
de determinado alimento e fazer aquilo com convicção e propósito, eu vejo como uma atitude de fé. E Deus tem dado vitória. Passou-se uma semana, foi difícil para alguns. Então agora vamos melhorar, vamos ser mais práticos. Ninguém vai comer farinha por uma semana. Jesus toma conta. Teve gente que não gostou para tomar garapa, refresco de açaí não resolve, tem que ser adubado com a farinha grossa. Acabou o sufoco da farinha, vai ficar melhor. Vamos fazer um propósito de uma semana não comer feijão. Jesus, misericórdia, Jesus, santo, tu és tremendo. Não deixa, porque sem feijão eu não vivo. E foi um sufoco, mas paramos. Chegou o dia que encerrou. Na última semana, por 5 no mês de julho, o que vai ser agora? É refrigerante, não é açaí, é isso, aquilo, é um anjo, é um avião, como na época do Superman, né? Não é não. Murmuração. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmuração e contendas. Não murmurar, não reclamar, não contender, parar de gritar, tem que respeitar. Parar de gritar com a mulher, parar de gritar com o marido, parar de gritar com o filho, parar de ser respondão com o pai. Não murmurar. Quando você chegar no limite, vai, esquenta, está vermelho, vai explodir. Aí você, eu não posso, porque eu não posso murmurar. Porque a graça de Deus vai estar sempre presente na minha vida. E sabe que isto é uma demonstração de que existe força em você, pela fé em você, é propósito, é vida com Deus. E eu devo lhes dizer que no ano passado fizemos, mas não fui tão testado como fui agora nessa semana. Tão testado em todas as áreas, com relação à murmuração ou em contenda. Mas passou. Só que nós renovamos. Eu ainda estou na tranquilidade. A tranquilidade. Você pode viver uma vida melhor, mais abençoada e pela fé. Jesus Cristo é o mesmo. Ele está presente. É aquele que nos dá graça para tomarmos decisões. Eu vou encerrar esta prática hoje aqui, dizendo que esse Jesus, do qual o escritor da carta aos Hebreus fala com tamanha ênfase, ele está presente aqui para curar. E nós vamos fazer desafios de cura divina, e Jesus vai confirmar isto. A força de Deus vai dar vitória para você. Eu contei uma experiência que vivi ontem à noite, quando a pessoa ela está no ápice da fé, não tem tempo ruim para ela. Ontem terminou o seminário lá da Patrícia, promovido pelas mulheres blindadas. Aí veja só, estávamos à meia-noite ainda, eu, a minha esposa, o Lucas, a esposa dele, ajustando as últimas coisas, e mais uma jovem senhora. Estávamos lá, e todo mundo apreensivo, porque a área ali é meio pesada, todos nós sabemos, em determinadas horas, depois da meia-noite. Aí chegou uma senhora: por favor, pastor, o senhor precisa me ajudar. E eu disse que era, irmã, e ela estava com a sacolinha do evento, sacolinha cor-de-rosa. Ela disse: eu estou há mais de 1h30 ali na parada, e nenhum ônibus para mim. Todo mundo já foi embora. E só tem lá, tinha uma senhora que mora vizinha, ela ficou comigo até agora, mas ela teve que se recolher, entrar, e eu não pude ficar sozinho na parada, ninguém quis parar para mim. Ela não tinha o dinheiro para pegar um táxi. Talvez, não sei, ou não quis pegar, porque é caro, daqui até onde ela mora, lá no Jurunas, lá dentro, lá perto da Estrada Nova, lá na Munduruku, chegando ao fim.
Onde a senhora mora? Ela foi dizer, eu falei, lá dentro do meu, Jesus, toma conta. Como é que eu vou lá uma hora dessa? Isso era 00:30. O Lucas mandou a esposa ir embora com a minha esposa e eu fui. Eu e ele. Levamos a jovem senhora que mora ali em Nazaré, na Vila Nazaré, e levamos a esta senhora até a casa dela. Aí ela começou a contar a sua história. Olha como Deus faz as coisas tudo perfeito. Uma experiência de vida ela tem vivido com Jesus. Jesus é o centro da vida dela. Por que Deus permitiu que ela ficasse? A gente tem que tirar proveito das coisas ruins. Por que o motorista de ônibus foi implacável e não parou para ela? E ela ficou, e ela ia para o meio da rua. Ela dizia, eu fui para o meio da rua e ninguém parava para mim. O ônibus que leva lá para o Jurunas. E ela foi lá e coincidentemente estávamos ainda na igreja. E todo mundo já tinha ido embora. Só eu, a minha esposa, o Lucas, a esposa dele. E a filhinha dele. E mais aquela outra moça. Porque ela tinha que contar para mim, para eu ficar feliz, por saber, ela estava ali como um anjo de Deus para dizer, Jesus é maior que qualquer dor, que qualquer dificuldade. Para o Paulo Queiroz aprender que na saúde que Deus dá a ele tem que continuar anunciando o Evangelho, porque tem muita gente precisando, tem muita gente que precisa ser curada, tem muita gente que precisa ser liberta, tem muita gente que precisa ser salva, tem muita família que precisa da graça de Deus de ser salva. E ela disse, eu estou em tratamento de câncer, pastor. Estou com baixa resistência. O meu sistema imunológico está muito frágil. Eu tenho que programar minhas saídas. Eu vim para o evento ontem, não pude vir de manhã porque eu queria vir à noite. Ela foi contando. E eu escutando. Já retirei um seio, mas eu estou firme com Jesus. Aquilo mexe com qualquer um. Mexe com qualquer um. A pessoa, por mais sensível que seja, ela vai ouvir uma pessoa dessa e vai dizer, realmente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E ela disse, eu tenho sido instrumento de Deus lá no Hospital Fir Loyola, porque eu já fiz amizade com todo mundo, com os médicos, com os enfermeiros, eu ajudo as pessoas com o mesmo problema que eu digo, não percam a esperança, Deus tem me usado desta forma. E ela disse assim, pastor, é tão maravilhoso todos os dias eu acordar para a vida. Eu acordo, abro a janela e sinto aquele vento fresco bater em meu rosto. Aquilo é tão maravilhoso. E eu escutando aquilo, de vez em quando dava uma palavrinha, mas depois de um momento eu disse, é tão maravilhoso, irmã. A cada novo dia, renovar a esperança de um novo tempo, pela presença de Deus em nós, pela presença de Jesus em nós. E deixamos ela bem na portinha da casa dela. Ela entrou, se recolheu e voltamos. Perna para que te quero. Olhou a gasolina assim, o Lucas olhou, pai, tem que pôr gasolina. Eu falei, e agora? Meti a mão no bolso, eu dava só com uns trocadinhos. Eu falei, olha, eu tenho aqui isso aqui. Quando eu acendi a luz, pai, apaga a luz. Todo cuidado é pouco em algumas regiões. Estava meio escuro. Mas olha, Jesus Cristo não mudou. Para renovar a nossa esperança. Lá na Bahia tem um dito que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas nós aprendemos em Cristo que o pau que é torto, Jesus endireita. Pode aplaudir, aquele problema difícil dentro de casa, na família, Jesus quer abençoar, quer restituir a paz, para você levantar de manhã, sentir o brilho do sol no seu rosto, chegar no seu local de trabalho, abençoar a todos, abrir um sorriso, abençoar, estar em paz com a tua mulher, estar em paz com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus amigos. Não retrucar,
não devolver com a moeda que muitas vezes lançam contra você. Esses propósitos que a gente toma a decisão de fazer de vez em quando, eu e você e todos nós, é para louvor da glória de Deus. E sabe, Jesus está voltando e Ele vai encontrar uma igreja firme, poderosamente abençoada. E eu quero orar junto com vocês, vocês vão orar, nós vamos estar juntinhos agora. Fica de pé em seu lugar. Jesus está presente. Jesus está aqui. Sabe, irmãos? Este lugar aqui, esta catedral tem história. Quando há 40 anos, pastor Josué caminhando pela pedreira, sentiu na alma e disse: é aqui. E trouxe o povo lá do reduto a pé. Foi assim, pastor José? Numa caminhada. Eu não estava aqui, eu estava lá em Conquista. Veio. Começou. A igreja foi expandindo, crescendo. Eu louvo a Deus por estar vivo para viver essa história. Eu estava aqui no dia do lançamento da pedra fundamental. Um histórico foi colocado, enterrado, uma Bíblia também. E todos nós, eu participei, todos vocês e muitos, um pouquinho mais, outros menos. Quantas mil, pastor José deve ter na cabeça, sacas de cimento estão enterradas aqui, para fazer a base, para edificar esse majestoso templo, que é um cartão de visita. Por ali, por ali, por ali, por ali, por ali, entram diariamente vidas precisando de socorro. Neste lugar onde você está, sentam pessoas ressentidas, machucadas, feridas. Às vezes a pessoa chega aqui com um pozinho, um frasquinho. É o seu coração que foi pilado em um pilão. A pessoa pegou o coração, colocou no fogo, queimou, torrou, colocou no pilão e socou. Mas ela vem aqui com o seu coraçãozinho assim, aquele potinho de pó. Mas Jesus coloca o fermento da graça, faz crescer esta massa e forma um novo homem e uma nova mulher. Aí neste lugar onde você está. Sabe como aquele menino foi trazido pelos pais há 30 e tantos anos atrás aqui, que hoje é pastor do testemunho do pastor Josué? No dia a dia continua acontecendo. Continua essa graça sendo vivida. Porque todo dia acontece milagres, 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 milagres. Renovação, transformação. Eu disse de manhã, e era até para ter trazido aqui, eu ando com uma pilha de depoimentos, e a gente não vence ler no rádio, testemunhos, histórias de vida. Livros, verdadeiros livros de cabeceira. Parece que as pessoas estão sentadas em uma mesma mesa, escrevendo. Olha, eu vou escrever, você escreve igual. Mas não, é diferente, pessoas diferentes, de lugares diferentes, de bairros diferentes, mas escrevem contando começo, meio e final feliz. Eu li essa semana o testemunho de uma moça, ela deve ter os seus 28 a 30 anos. Estava com seu bebezinho de 1 ano de vida. E ela escreveu um depoimento de que ela usou drogas muitos anos. Era rebelde, como ela diz as palavras lá, insana, briguenta, revoltada, roubava a família para comprar drogas. Ninguém gostava dela, expulsa de casa o tempo todo. Não tinha paz, não tinha alegria, pensava em morrer. E a filha crescendo, e ela conta na sua história que a sua menina, todos os aniversários dela, mais velha, foi comemorado, ela drogada, a mãe drogada. Mas um dia uma pessoa teve a sabedoria de chegar com ela e dizer: vem comigo para uma célula.
E a vida dessa moça foi trabalhada. Ela aceitou a Jesus. E ela começou a ver a igreja está vindo. E quinta-feira agora ela me mandou uma carta, eu li, sexta-feira já. Ela disse que mudou de vida, é uma nova criatura. Nunca mais, já quase 2 anos, ela não sabe o que é usar drogas. As autoridades, a polícia reprime, as autoridades aprisionam, as pessoas trabalham, as entidades se esmeram, muito dinheiro, rios de dinheiro é gasto. São gastos. Mas parece que não anda, só desanda. Mas a nossa esperança, Jesus, muda num piscar de olhos. Uma alma como esta é de valor imensurável. Ela trouxe a felicidade. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, pastor. Que eu estou na igreja, na casa de Deus, comemorando o 1º aninho da minha filha, sem usar drogas. Sou de Jesus. Vale mais do que todos nós juntos, do que todo mundo junto. Deixa o diabo com raiva. O inferno está com raiva. O inferno neste momento está com muita raiva, porque eu estou falando essas coisas aqui. Que Satanás trabalha para destruir, matar e roubar. Mas Deus usa a mim, usa você para jejuar, para orar, para trabalhar, para militar, para levantar de madrugada e orar, para ir à rua e pregar, para ter um momento, 1 minuto de atenção a alguém que está precisando de alento, de conforto. Meu irmão, nesse 1 minuto, muita coisa pode mudar na vida dessa pessoa, porque você está transmitindo Deus para ela. E o que você vai receber aqui, o que eu vou receber de Deus, é para levarmos, para espalhar pela cidade de Belém. Quando você palmilhar essa cidade agora, ao sair daqui a 15 minutos da igreja, você vai espalhando bênçãos. Feche os teus olhos, coloque a mão à altura da região do teu coração. Forme em torno de si um altar. Meu Deus, meu Pai, Tu és o nosso Deus, que é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. O Deus da saúde, Jeová Rafá, o Deus que sara. Pai, se há alguém aqui doente, vai receber agora a cura divina, vai ter uma noite tranquila, diferente do dia que passou contorcendo-se em dores, veio para cá talvez arrastado, mas veio. É o dia da cura divina e da libertação também, porque Tu és o nosso libertador. Aquela pessoa que está com a mente conturbada, agoniada, triste, perturbada, por conta de aflições, problemas, conturbada por dívidas que se avolumam. Não é de Deus viver assim, atribulado, porque a palavra diz, e nós queremos viver bem, é que é dom de Deus. Estar bem, de bem com a vida, de bem com as finanças, de bem com a família, de bem consigo mesmo, vivendo a paz maravilhosa de Jesus, e que esta bênção esteja na vida e no coração de cada irmão. Em nome de Jesus, Senhor, estamos dando um passo inicial hoje, de uma cruzada de 9 domingos consecutivos, e os valentes vão estar tomando posse desta jornada, desta caminhada. Homens e mulheres, jovens e as crianças também, vamos estar marchando e tomando posse da saúde divina, da cura divina, da libertação. Vamos tomar posse da restituição. Quantos lares, Pai, que precisa de que seja restituída a paz, a alegria, que precisa ser restituído o amor,
que precisa ser restituído o respeito dentro de casa, para que o pai, para que o filho, quando se olharem, haja, Senhor Deus, uma reciprocidade de entendimento, considerando a tua presença como hóspede permanente dentro desta casa que aqui está representada, em nome de Jesus. Pai, que a tua bênção seja sobre todos nós, nesse passo inicial de 9 domingos de fé e restituição para a vitória da família, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos estão sentindo a presença de Deus e a vitória em Cristo? Dá uma forte salva de palmas para Jesus, bem forte. Diga glória a Deus, diga aleluia.